Irmãos, eu quero pedir a todos que abram suas Bíblias no Salmo de número 126. Salmo 126 é mais um da série que nós estamos expondo aqui nos domingos pela manhã, dos salmos de romagem, salmos de peregrinação. E nós temos visto sobre estes salmos e Deus tem muito nos abençoado, nos edificado em tempos onde nós estamos numa jornada, por vezes até difícil, e nós podemos encontrar esperança nestes salmos. Olha o que está escrito no Salmo 126, Cântico de Romagem. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, a Tua palavra foi lida e nós pedimos a Tua bênção para que tenhamos, ó Deus, sabedoria e atenção, tanto na exposição quanto na absorção de Sua mensagem. Em nome de Jesus, amém. Nós estamos no domingo entre duas festividades do ano, duas grandes festividades do ano. Logicamente que num ano difícil e diferente, o impacto dessas festividades ou a quantidade de pessoas que nós vimos nestas festividades ou que nós veremos diminuiu. Mas a verdade é que é uma época que nós gostamos, uma época feliz, uma época alegre. E, sobretudo, uma época de reflexão e de algum tipo de comprometimento que nós podemos fazer para o próximo ano. Eu digo isso antes da exposição deste salmo, pensando que nós podemos olhar para trás, para o início deste ano e no decorrer de todo ele, e sim, nos depararmos com desafios, dificuldades, situações muito diferentes das quais nós estávamos acostumados. No entanto, entre esses desafios, essas dificuldades, nós com certeza temos muito a nos alegrar e agradecer diante do Senhor. E nós olhamos também para a frente, pedindo ao Senhor que nos abençoe, que esteja com a gente, porque o ano se iniciará e nós ainda teremos pandemia entre nós e nós pedimos a bênção do Senhor, na esperança de que Ele nos dará tal livramento. O salmista ele se encontrava nessa situação, olhando para trás e olhando para frente. Ele, para trás, se lembrava de uma grande libertação que ele, ou que o povo de Israel, havia recebido. E para frente, ele olhava esperando mais uma grande libertação, uma libertação definitiva, de uma vez por todas, que ele poderia receber das mãos de Deus. Então, assim como o salmo é dividido em duas partes, a exposição de hoje também nós a dividiremos em duas partes com o seguinte tema: a alegria passada e futura do peregrino. A alegria passada e futura do peregrino. Nós primeiramente veremos nos versos 1 a 3 a alegria passada do peregrino. O salmo começa da seguinte forma: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha.
Há dois momentos marcantes para a história de Israel, vendo-a como uma nação completa. O primeiro momento é que em 722 a.C., os assírios tomaram Israel, o reino do norte, cuja capital era Samaria, e destruiu tudo ali. Então, eles tomaram aquela parte de Israel e acabaram com tudo. O povo assírio assim o fez. Isso é um episódio marcante para a história de Israel. Um segundo episódio muito marcante para a história de Israel, agora olhando para o reino do sul, cuja capital era Judá, nós vemos que em 587, o povo judeu foi levado para o cativeiro babilônico. Então ali, o império naquela circunstância, naquela época, o império que dominava tudo era o Império Babilônico, e este império levou os judeus para lá. Esses dois episódios eram muito marcantes para a história de Israel. E provavelmente o episódio que o salmista tem em mente é este segundo episódio, do cativeiro, onde em 587 os judeus foram tirados de Jerusalém, que foi destruída, e foram levados para Babilônia. E lá eles ficaram cerca de 70 anos cativos. Mas, no meio disso, Deus levantou um imperador chamado Ciro, do Império Persa, e que tinha uma política diferente de supervisionar e de subjugar os povos que estavam sob eles, que era de mandá-los de volta para suas terras. Então Ciro, levantado pelo próprio Deus, cerca do ano lá de 538 a.C., ou seja, 40 anos depois do povo judeu ter sido levado para a Babilônia, ele dá um decreto: vocês podem voltar para a cidade de vocês, vocês podem retornar para Jerusalém. E ali começa então um retorno para Jerusalém. Este retorno foi gradativo, não foi todo mundo de uma vez, mas a verdade é que em 538 começou a retornar os primeiros judeus para Jerusalém. E este retorno, justamente este retorno, causou grande alegria no povo judeu. Afinal, eles já haviam registrado a tristeza de estar na Babilônia e de como eles sofriam zombaria e sofriam agressividade daquele povo. O Salmo de número 137, por exemplo, registra que às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Então, quando eles estavam na Babilônia, eles se lembravam de Jerusalém, e assentados ali, eles choravam, eles lamentavam, eles estavam tristes pela situação na qual eles estavam. Nós estamos aqui, eles pedem para a gente cantar, eles pedem para a gente tocar. E como a gente pode fazer isso? Nós não estamos na nossa cidade, nós não estamos no templo, nós não estamos aonde nós estávamos acostumados a adorar, a servir, a viver, perto dos nossos familiares, perto dos nossos amigos, perto do monte que simbolizava a presença de Deus. Então, se estar na Babilônia era uma grande tristeza para aquele povo, retornar era motivo de grande alegria. E é isso que o salmista registra aqui no Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Olha, eu não estou acreditando no que eu estou vendo. Eu não estou acreditando nesta maravilha, neste evento, nesta bênção. Como eu sou alegre por poder presenciar que o povo de Jerusalém, os israelitas, podem retornar a Jerusalém, a Sião, voltarem para casa. Era como um sonho.
tal era a alegria, tal era o episódio maravilhoso que eles estavam presenciando. Afinal, eles estavam numa situação muito difícil e triste. Então eles, ao verem a possibilidade de retornar a Sião, de voltar para casa, eles se alegraram. A alegria, o episódio, o evento era tamanho que não só o povo de Israel foi impactado por ele, como as nações vizinhas também foram impactadas. O verso de número 2 diz justamente isso. Entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Então nós já dissemos que era um motivo de alegria. E é isso que diz no início do verso 2. A nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. E esta alegria, este júbilo, impactaram as nações vizinhas, que puderam ver, olha aquele povo que estava cativo. Olha aquele povo que sofria na mão dos babilônicos. Olha aquele povo que era subjugado. Aquele povo que estava lamentando e chorando às margens do rio da Babilônia. Agora eles podem voltar. Agora eles podem retornar para a casa deles. E este evento, este testemunho das nações, nós vemos frequentemente nas Escrituras. Inclusive, quando o nome do Senhor está em questão, Ele preza e zela pelo seu nome para que as nações presenciem o tamanho dele, a grandeza dele, a glória dele, revelada no povo dele. Então, quando Deus cuida de seu povo, Ele testemunha sua glória para as nações. Foi assim o diálogo de Moisés com Deus, por exemplo, onde Moisés apela justamente para isso. O que as nações dirão? O que os povos dirão quando virem o seu povo perecendo no deserto? Então Deus guia o seu povo para a terra prometida. Os profetas também diziam sobre isso, como as nações veriam a grandeza de Deus, o tamanho de Deus, a glória de Deus, quando Ele agisse com salvação, com libertação para o povo dele. E aqui é isso que o salmista está registrando. Já que nós fomos restaurados, libertados, e a nossa alegria é tamanha, as nações dirão. E as nações diziam: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Sabe o que é melhor? Ainda que das mãos de um imperador tenha sido escrito e assinado o decreto para que o povo judeu pudesse voltar a Jerusalém, ninguém ousava pensar que aquela libertação era simplesmente humana. Ninguém ousava imaginar que aquela libertação vinha apenas de uma situação casual, de um acaso. Mas tanto as nações, quanto o povo de Deus, que nós vemos no verso 3, atribuíam para o Senhor, para Yahvé, tamanha libertação. O verso 3 diz: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Grandes coisas, tanto no final do verso 2 como no verso 3, tem um sentido de que a mão de Deus causou esta situação para o seu povo. O próprio Deus moveu as coisas, moveu as situações, conduziu os acontecimentos para que o seu povo pudesse retornar para casa. E eles olhavam para aquilo e concluíam: é por causa disso que nós estamos alegres. Das mãos de Deus é que veio essa restauração, e o povo reconhece isso. Aqueles israelitas e aquele peregrino que conhecia a história de Israel, o autor do salmo, que nós não sabemos quem é, mas que compôs este salmo
para servir de canção a todos os peregrinos que caminhavam em direção a Jerusalém para adorar o Senhor, e que podiam lembrar das obras e das maravilhas de Deus, das grandes coisas que Deus tinha feito. Eles olhavam para trás e viam uma libertação política e territorial. Nós hoje podemos ver uma libertação muito maior que esta. Assim como aqueles peregrinos, nós também somos peregrinos. Estamos numa jornada, estamos numa caminhada, estamos numa corrida, nós estamos peregrinando. Mas, quando olhamos para trás, nós não vemos apenas uma libertação política, mas vemos a libertação da ira de Deus. Quando nós olhamos para trás na história, nós vemos que éramos inimigos de Deus. Todos nós nascemos assim. Todos nós nascemos em pecado. E há uma grande necessidade para o ser humano, como nós vimos aqui na aula. Necessidade de salvação. Todos os seres humanos nascem perdidos. Mas quando a gente olha para trás, primeiro para a nossa história, vemos uma libertação da ira de Deus, que aconteceu na história há mais de 2000 anos. Há quase 2000 anos, onde Jesus Cristo veio e, por sua obra, por sua morte, Ele colocou em seus ombros a ira de Deus, voluntariamente suportou isso e nos deu esta libertação. Então, se aquele povo, ao cantar estas canções, ao cantar este salmo, se lembrava de um governante que, pelo decreto de Deus, pela mão poderosa de Deus o guiando, deixou que eles fossem libertos e voltassem para casa, nós olhamos para trás e vemos o governante que é registrado em Isaías, onde é dito o seguinte, porque a partir do verso 6, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. E antes desses versos, no capítulo 9 de Isaías, ele diz: tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Eu repito, enquanto aqueles israelitas, ao cantarem esta canção, se lembravam de uma libertação territorial e política, vinda de Ciro, um imperador, sendo usado como instrumento de Deus, nós hoje olhamos para trás e nos lembramos de uma libertação muito maior, da ira de Deus, cujo governante que possibilitou isso foi o menino Jesus, o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. E quando Maria sabe dessas coisas e se vê agraciada por Deus, por entender que este menino era o libertador de seu povo, ela diz o seguinte: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Este salmo é muito querido da igreja porque fala de restauração e fala de grandes coisas que Deus já fez. Os peregrinos daquela época cantavam isso. Maria cantou isso.
E nós hoje podemos também cantar, nos regozijar, jubilar, porque enquanto a alegria passada do israelita era a libertação do cativeiro, a alegria do peregrino, de todo cristão peregrino hoje, é a libertação da ira de Deus. É não ser mais escravo e cativo do pecado. Meus irmãos, é por isso que eu quero perguntar a todos vocês: o quanto o seu coração se enche de alegria ao presenciar, ao ser relembrado, ao saber e conhecer esta libertação passada que você recebeu? Ao olhar para trás, seja na sua própria vida e, sobretudo, para a história, quando Cristo Jesus veio a este mundo e morreu por você, recebendo a ira no seu lugar, o quanto esta mensagem te enche de alegria? O quanto isto te move a alegremente viver e enfrentar e suportar as situações da vida? Nós temos motivo para nos alegrar. Nós podemos nos alegrar. A alegria deve ser característica do cristão. Inclusive, é parte do fruto do Espírito. Olhando para trás, para aquilo que Jesus fez na cruz. Mas o peregrino, o salmista, o povo de Israel antigamente não olhava somente para trás, olhava também para o futuro. Ele tinha uma alegria futura que ele esperava. E é isso que nós vemos a partir do verso de número 4, onde é dito o seguinte: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Ainda que o salmista retrate uma situação alegre, uma libertação marcante, impactante para o povo de Israel, e que eles podiam lembrar ao se dirigir para Jerusalém para adorar ao Senhor, havia problemas. Então, ainda que houvesse uma lembrança boa, havia problemas para eles. Sabe quando você passa por essas festividades, e aí no dia 1 ou dia 2 de janeiro, ou quando voltam das férias coletivas, você se vê mais uma vez na sua rotina, você se vê mais uma vez em casa, você se vê mais uma vez tendo de enfrentar as coisas que diariamente você tem de enfrentar. Eles também tiveram de voltar às suas rotinas, de voltar àquilo que eles sempre tiveram de fazer. Inclusive, os peregrinos que cantavam estas canções, ao se dirigirem para Jerusalém, eles tinham problemas, eles tinham necessidades, eles tinham desafios, eles tinham coisas que não eram tão confortáveis assim. É por isso que ele ergue um clamor ao Senhor: restaura, Senhor, a nossa sorte. Na história de Israel, como eu já disse, o retorno de judeus para Jerusalém começou mais ou menos em 538 a.C. Mas somente, ou melhor, ainda em 458 a.C., havia judeus voltando e retornando para Jerusalém. Os irmãos podem ver que havia ainda problemas, havia ainda judeus retornando, havia ainda pessoas que não estavam em suas casas, não tinham voltado para o lar. O templo, por exemplo, foi edificado e foi terminado somente 515 a.C. Então, as situações ainda não eram plenas para eles. E é por isso que o salmista ergue esta oração ao Senhor. E em outros lugares das Escrituras nós vemos essas orações, como no Salmo 14, tomara de Sião viesse já a salvação de Israel, quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo. No Salmo 53, quem me dera que de Sião viesse já o livramento de Israel. Este pedido, ele revela algo importante, que é, ainda que aquele povo já tivesse tido uma restauração,
um motivo de alegria, uma libertação anterior e passada, eles ainda necessitavam de uma libertação, de uma restauração definitiva. Para que de uma vez por todas, eles pudessem gozar e desfrutar de uma alegria plena, de uma satisfação completa. Assim somos nós hoje. É verdade que, ao olhar para o passado, nós vemos Cristo e sua obra, nós vemos a obra do Espírito Santo em nós, e isso nos enche de alegria, isso nos enche de prazer, de satisfação, de júbilo e de regozijo. Mas a verdade é que nós ainda estamos num tempo onde há tristeza, há dificuldades, há sofrimentos, há desafios. O que dizer deste momento que nós estamos vivendo? Onde o percentual de pessoas contaminadas pelo coronavírus cresce novamente, onde amanhã eu estarei lutando com aqueles pecados que diariamente eu preciso lutar, onde eu recebo notícias frequentemente de pessoas que adoecem, falecem. O que dizer destas situações? O salmista, ele nos impele, ele nos convida, ele nos ensina que, ainda que nós tenhamos e devemos ter sim a alegria de algo passado, nós pedimos ao Senhor restauração completa que virá no futuro. Foi isso que Jesus prometeu, por exemplo. Em seu discurso de despedida, registrado no Evangelho segundo João, capítulo 16, a partir do verso 20 está dito o seguinte: em verdade vos digo, que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de ter nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Irmãos, nós olhamos para algo que Jesus já fez, para uma promessa que Deus já cumpriu, e nós cantamos há pouco que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa, Ele cumpre suas promessas. E baseados nesta confiança e nesta fidelidade que nós vemos em Deus, nós podemos acreditar que estas palavras de Jesus também se cumprirão. Onde Ele promete que quando Ele voltar, nós teremos uma alegria que ninguém poderá tirar. É verdade, irmãos. Nós hoje precisamos, por vezes, pedir ao Senhor: restaura a minha sorte. Restaura, ó Deus, a minha alegria. Me faz, ó Deus, mais uma vez satisfeito em Ti, na Tua obra, no Teu amor, nas Tuas promessas. Mas sabe qual que é a diferença entre pedir: restaura, Senhor, a nossa sorte, e restitui, eu quero de volta o que é meu? Porque nós não pedimos algo para agora. Nós não confiamos em coisas materiais que poderão trazer uma falsa sensação de alegria. Mas nós depositamos a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança, a nossa paz em algo que vai acontecer e que nos trará plena satisfação de uma vez por todas, por toda a eternidade. Porque Cristo promete: a vossa alegria ninguém poderá tirar. Esta é a confiança do salmista quando ele diz: quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. O que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. É uma certeza que ele tem, que ainda que ele viva plantando e semeando com lágrimas, por conta das dificuldades, ele tem a certeza de que ele será alegre ao
colher. E esta é a alegria que deve estar em nossos corações, meus irmãos. Outra ilustração que o salmista usa é: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Negueb. Negueb é um deserto, uma parte muito seca no sul de Israel, onde a maior parte do ano ficava seco. E quando você vê aquelas fotos onde o leito do rio está rachado, porque ali já não há mais água, ele está rachado, era essa a imagem do Negueb. Mas em uma época do ano, pela providência de Deus, Ele mandava chuvas, e ali aquelas águas desciam até o deserto, regavam aquela parte do sul de Israel, e possibilitavam colheitas frutíferas. É isso que nós esperamos. Ainda que por vezes passemos dificuldades, haverá o dia onde nós seremos inundados por torrentes que não mais secarão durante toda a nossa eternidade. E ainda que nós choremos hoje, bem-aventurados são aqueles que são consolados quando choram. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Tenha essa certeza, meu irmão e minha irmã. Olhando para trás, veja a obra do Espírito Santo na sua vida e a obra de Cristo na cruz e se alegre. Mas olhando para frente, ainda que com tristezas, desafios e dificuldades, também se alegre. Porque a redenção de todas as coisas e a restauração completa de Jesus virá e não tardará. Caminhe mais um pouco, peregrine mais um pouco, espere com paciência, alegre e com felicidade. Eu quero te perguntar, em que você coloca a sua alegria? Porque infelizmente, nós vemos pessoas que andam tristes, cabisbaixas, cheias de reclamações e murmurações. E, ainda que possam haver outros motivos, a grande maioria é por não colocarem sua alegria e sua confiança na redenção de todas as coisas que virá através de Jesus Cristo naquele dia. E quando nós passamos a colocar a nossa alegria nessas coisas, ou melhor, nesta redenção de Jesus Cristo, nós podemos viver alegre, porque não é algo que será tirado de nós como um bem, ou como pessoas, que ainda que sejam situações dolorosas, não são tudo para nós, não são nossa vida, nossa existência, nossa razão. Quando essas coisas se vão, nós ainda podemos nos ver alegres, porque esperamos algo muito maior, que é a redenção de Cristo Jesus, a restauração de todas as coisas. Então, onde você coloca a sua alegria? Seja conhecido como alguém alegre, como alguém feliz, como alguém que, diante das dificuldades, as enfrenta com felicidade, com paz, com confiança, sobretudo com esperança de que esta restauração acontecerá sim, no tempo certo.